Muito bom dia, pessoal, bem-vindos ao Open Techno. Vocês sempre me veem quando estou gravando esses vídeos. Normalmente, na parte inferior do plano, costumo ter meu iPad. Um iPad que costumo usar principalmente para assistir vídeos, para preparar os roteiros de alguns dos vídeos, para fazer esquemas mentais. No Freeform ou em algum outro aplicativo desses, de desenho de tomar notas. E anteriormente eu usava este iPad muito para a universidade, como estudante. E é por isso que a Baseus entrou em contato conosco e nos enviou um dos seus últimos lançamentos. Um lápis que vai substituir o original da Apple, que custa cerca de 3 vezes mais dinheiro, e no entanto, suas funções vão ser as mesmas, ou até melhores, em algum caso, porque vai nos permitir alguma outra função adicional. Este é o Baseus Smooth Grading 3, é já uma terceira geração de lápis que a Baseus lançou, e o que você vai ver durante o vídeo? Que por muito menos dinheiro do que o lápis original da Apple, vamos conseguir ter as mesmas funcionalidades ou até mais, porque este vai ter alguns atalhos. Então, neste vídeo, vou mostrar a vocês em detalhes e vamos ver como é o uso, que já adianto que é exatamente o mesmo que o do lápis original da Apple. Vamos começar com o unboxing, então vamos para a mesa e eu mostro muito rapidamente o que vem dentro da caixa. Vamos para o unboxing deste Baseus Smooth Grading 3 Sail. Puxando esta aba daqui e temos a primeira coisa, um guia de início rápido que nos indica coisas como, por exemplo, o que significam os LEDs de carga. Ou, bom, então algumas coisinhas básicas sobre o lápis e recomendações de como conectá-lo com o celular. Como vocês estão vendo, depois temos aqui o lápis e temos uma ponta de reposição, um cabo USB-A para USB-C para carregá-lo e o próprio lápis que retiraríamos desta forma. Como vocês estão vendo, o lápis tem nesta parte superior a porta de carregamento, que seria na qual poderíamos conectar esse USB-C para carregá-lo em 1 hora. Teríamos o botão de início e 3 LEDs para indicar a bateria. E então, obviamente, na extremidade, a ponta com a qual vamos escrever. Dizer-lhes que o preço deste Baseus Smooth Writing 3 será de 22,79 € a partir do dia 19 deste mesmo mês. Este Baseus Smooth Writing 3 é um lápis que se parece muito esteticamente com a segunda versão dos lápis da Apple. Uma versão que, em relação à primeira, que era completamente cilíndrica, já tem um pequeno entalhe em todo o lado, com ímãs que nos permitem colocá-lo na parte superior dos iPads, pois os novos, os iPads Pro, os iPads Air ou Wo, acho que já o iPad, que é mais novo que o meu, é. A versão 9 já permite fixá-lo magneticamente na parte superior. É um design de lápis que, ao contrário do original que eu comprei para o meu iPad, há aquele que se conectava por Lightning. Parece-me muito mais confortável e ergonômico. Ao ter um entalhe, que bom! Vocês estarão vendo nos planos que estou mostrando, mas é um entalhe que me permite colocar firmemente o polegar ali. E então, o lápis. Não se move absolutamente nada na hora de escrever. Para mim, em termos de ergonomia, este lápis ganha muito. Depois, é um lápis que pesa cerca de 15,5 gramas. É um peso que é praticamente um pouco mais do que um lápis de papel convencional poderia pesar, um marcador, enfim. Não é um peso pesado ou incômodo e permite que o movamos com muita leveza. Ou seja, praticamente se não o vemos, diríamos que temos na mão o típico Staedtler com o qual escrevíamos no papel. A ponta dele é feita de um material chamado POM. Que bom, o que nos promete é, no final das contas, muita durabilidade. É um lápis feito para escrever, para desenhar e nos permite que possamos fazer até 30 km de desenhos com um único ponto. Depois, no entanto, quando o utilizamos, vamos girá-lo e tal. Mas se fizéssemos uma linha longa, poderíamos fazê-la de 30 km antes que a ponta deste lápis se desgastasse. No entanto, como vocês viram no unboxing, vem outra de reposição, caso a nossa caia, quebre ou simplesmente queiramos trocar porque a notamos desgastada. Em seu interior tem uma bateria de 140 mAh de capacidade que nos dá para 17 horas de uso contínuo. Isso significa que vamos conseguir fazer cerca de 3 dias, por exemplo, de universidade, se estivéssemos 8 horas copiando, o que acredito ser irreal. O normal é pensar que não vai durar menos de 1 semana. E então, olha, uma vez por semana damos uma carga e saibam que para carregá-lo completamente seria 1 hora. É carregado via USB-C, localizada na pequena tampa de plástico na parte superior, principalmente para evitar a entrada de poeira.
Ei, se guardarmos em um estojo com mais lápis, marcadores, para que não entre poeira e coisas que possam fazer com que a porta USB-C não carregue corretamente. Além disso, há 3 LEDs que indicam o nível da bateria. Não precisamos ver diretamente no iPad, podemos acessar isso diretamente daqui. E a conexão é feita via Bluetooth, então essa caneta é compatível com praticamente todos os modelos de iPad. Bem, como eu disse antes, iPad Pro, iPad Air ou até mesmo, por exemplo, o meu, que é um iPad de 9ª geração que já tem aproximadamente 3 a 4 anos. Pode ser que surjam algumas dúvidas, por exemplo, é compatível com a funcionalidade que os lápis originais têm de poder escrever com toda a mão apoiada na tela? Sim, sem nenhum tipo de problema. Vocês verão a seguir que faremos algumas demonstrações para que vejam como funciona, que pode ser utilizado enquanto colocamos a palma na tela. E, enfim, é absolutamente como se fosse o lápis original da Apple. Só tenho uma coisa a dizer, esta versão que a Baseus nos enviou, por assim dizer, é como a mais básica. E é uma versão que, embora se conecte por ímãs aos nossos iPads, aqueles que têm essa possibilidade, o meu, por exemplo, não tem. Mas saibam que não vai carregar de maneira sem fio, mas para carregar precisaríamos conectá-lo através do USB-C. Existem versões superiores que podem ou não estar à venda no mercado espanhol atualmente. É possível verificar a disponibilidade para o seu país? Sim, incluindo essa carga magnética, porém esta é essa opção mais em conta. A versão de entrada e a carga seriam feitas por meio de USB-C, o que também não me parece algo super importante. Dito isto, vamos diretamente com o iPad para a mesa e vemos um pouco como funciona. Já aviso que minha letra não é a mais bonita, não sou o melhor desenhando. Simplesmente eu a uso, pois, para tomar ideias e na universidade para tomar notas. Vamos ver inicialmente como conectamos nosso Baseus ao iPad. Simplesmente mantemos o botão de início pressionado por alguns segundos e vocês vão ver que os 3 LEDs se acendem. Isso já significa que está pronto para se conectar com o nosso iPad no menu do Bluetooth. Como podem ver, o Baseus PS052 já está conectado. A partir deste momento, a caneta funciona para tudo o que quisermos dentro do nosso iPad. Esta caneta, se agora a deixarmos aqui em repouso durante 3 minutos, voltaria ao modo de standby e quando a levantássemos voltaria a funcionar? No entanto, se vamos parar de usá-lo, o recomendável é que mantenhamos o botão de início pressionado por alguns segundos para desligá-lo completamente e não consumir nada de bateria. Agora vamos ver alguns casos práticos de como podemos utilizá-lo. Claro, o primeiro uso que podemos dar é simplesmente controlar nosso iPad com esta caneta. Para muitas pessoas, talvez seja mais fácil do que fazer com o dedo. No entanto, bem, alguns podem pensar que serve apenas para escrever e nada mais longe da realidade. Por exemplo, podemos usá-lo para configurar nosso novo Mercedes-Benz no configurador e, fazê-lo de uma maneira muito mais confortável. Como vocês veem, não tem absolutamente nenhum lag e nos movemos de uma maneira super rápida por toda a interface do iPad. Para um uso mais profissional de escrita e desenho, recomendo baixar o aplicativo da Baseus, onde é possível fazer configurações, como por exemplo a sensibilidade, que basicamente é o quão perto o lápis precisa estar para começar a escrever. Quanto mais sensibilidade dermos, ele começa a escrever, até mesmo quase antes de tocar a tela. Por padrão, vem em -2 e podemos ajustar até -10 para que tenhamos que estar tocando a tela o tempo todo quando quisermos escrever. Eu deixaria isso como padrão, mas bem, para algumas pessoas que desenham, pode ser que seja útil. De qualquer forma, a parte mais interessante para mim está aqui, onde podemos configurar, no final das contas, atalhos para o botão que a caneta tem. Eu, por exemplo, configurei para que, ao clicar, me leve à página inicial. No entanto, podemos configurá-lo, por exemplo, para desligar o iPad, podemos configurar para mostrar as últimas aplicações abertas. Podemos fazer, por exemplo, algo que eu acho super útil, que é tirar uma captura de tela. No entanto, agora a gravação de tela que eu tinha por esse mesmo motivo já parou. Mas também é possível fazer outras coisas, como aumentar o volume, tocar músicas, passar vídeos. Desde fazer isso pode ser muito bom quando estamos, por exemplo, pintando, mudar para a borracha ou, bem, remover o atalho. Por exemplo, eu vou deixá-lo em desfazer. Então, se formos para uma página em branco, por exemplo, no GoodNotes, se, por exemplo, colocarmos Olá, se cometemos um erro ao escrever, podemos desfazer a última ação com um simples toque. Isso é muito bom e o lápis original da Apple não tem isso.
Vou me acomodar e vou escrever. Oi, estou escrevendo do Baseus. Ops, cometi um erro, dou uma pequena batida. Escrita suave 3 e um rostinho substituto. Dessa forma, podemos fazer anotações, como por exemplo, estas que tenho aqui que estou estudando para uma certificação. E poderíamos fazer então até alguns esquemas, como por exemplo, olha, aqui temos um servidor que seria uma máquina virtual que vai se conectar com outro servidor que por sua vez. Este é o que acessa uma base de dados que tem os dados de um cliente. Enfim, aqui poderíamos fazer um monte de esquemas, isso depende da criatividade de cada um e nisso eu não vou entrar. No entanto, dizer-lhes que o funcionamento, como vocês estão vendo, é praticamente idêntico ao do lápis original da Apple. Se eu tivesse que apontar um defeito, qual seria? A parte de que este lápis? Acredito que ele detecta como um teclado. De tal forma que sim, por exemplo, agora temos que escrever algo com letra, como vocês vão ver. O teclado para escrever no iPad não aparece. No entanto, se agora eu desligar a caneta e voltar a deslizar para escrever, o teclado para escrever aparecerá. Acredito que isso acontece porque a caneta, como já disse, é detectada como se fosse um teclado que pode ser conectado ao iPad via Bluetooth, no entanto, não é. Então ficamos sem a possibilidade de escrever naquele momento e teríamos que desligar a caneta para recuperar o controle do teclado novamente. Este que surge ao escrevermos em um app. E chegando ao final do vídeo, só me resta comentar o preço e por que eu compraria este Baseus Smoothwriting 3 antes do lápis original da Apple. Bem, veja, eu trouxe as duas canetas, trouxe a original da Apple que serve para o meu iPad e a da Baseus. Como vocês estão vendo agora, a da Baseus é um pouco menor, talvez aproximadamente 1 centímetro ou 1,5 centímetros, o que faz com que seja mais fácil de levar em qualquer estojo ou em qualquer tipo de capa. Além disso, o da Apple é bastante mais pesado e tem mais inércias, por exemplo, quando queremos escrever ou quando o manuseamos com os dedos. Por outro lado, não tem a primeira geração, que é a que serve para o meu iPad. Este entalhe na lateral que o torna mais ergonómico. Enfim, para mim a caneta da Baseus vem muito mais completa. Além disso, temos este pequeno botão de atalhos, no qual podemos configurar as capturas de tela. Mudar a caneta com a qual estamos escrevendo, reproduzir música, pausá-la. Enfim, um monte de coisas que o original não tem. E agora chegamos à parte do preço. O da Apple vale cerca de 100 euros, enquanto o Baseus podemos encontrar na faixa de 30 a 35 euros, mais ou menos. Portanto, se vocês não precisam absolutamente do lápis original da Apple, esta é uma recomendação que realmente deveriam experimentar, porque vão economizar muito dinheiro e a funcionalidade será exatamente a mesma. Inclusive já disse antes com esses atalhos e a parte ergonômica, que me parece super boa. Agora quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários abaixo se acharam que este produto que lancei é bom. Baseus o Smoothwriting 3, se você compraria ou se sente falta de algo. Dito isso, abaixo na descrição deixaremos o link de compra mais barato que encontrarmos, bem como mais informações sobre este Baseus Smoothwriting 3. E dito isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem um like e nos vemos no próximo. Adeus!